Eu sei que é difícil para muitas pessoas acreditarem nas Sagradas Escrituras devido aos tempos difíceis que vivemos. Mas hoje eu quero relatar com vocês algumas destas profecias que a Bíblia relata que vai acontecer. Nós não estamos aqui oferecendo para você nenhum tipo de denominação religiosa ou oferecendo para você um tipo de dogma para que você fique preso dentro de um sistema que é um sistema religioso. Mas eu quero apenas mostrar para vocês a veracidade das Escrituras. Muitas pessoas duvidam da palavra de Deus, muitas pessoas ignoram. Os sinais são bem claros. E esses sinais foi um dos motivos que fez eu, Rivanildo Menezes, retornar para os braços do Criador. Vamos analisar aqui algumas profecias que estão se cumprindo e outras profecias que vão se cumprir. Lembrando que o tempo do fim já está se esgotando. Neste quadro, nós observamos uma das profecias bíblicas que está registrada no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 2, do versículos 17 ao 21. Então, veja o que diz o texto, e eu quero que vocês prestem atenção nos dois primeiros vídeos que eu vou lhe mostrar. Isso aqui não é uma montagem, não é um fake news, mas eu quero conscientizar você que a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande, glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diante desta profecia, que foi, é claro, profetizada por Joel, no capítulo 2, verso 28, o escritor de Atos Apóstolos repete. E o que me chama muita atenção é que, por incrível que pareça, esta profecia está se cumprindo. Veja este primeiro vídeo que trata-se de um fenômeno no Sol. Lembrando que a Bíblia diz que haveria sinais, e esses sinais estão se cumprindo. Observe. Toda a minha vida nunca presenciei um negócio desse. O sol daquele tipo lá. Que coisa louca. Nunca vi isso assim, desse jeito. Muito sinistro. Olha isso. Lindo, lindo, lindo demais. Pena que eu percebi ele só agora que ele já tá se pondo lá atrás das montanhas lá. Sei lá se é por causa da fumaça na atmosfera, o que que é. Mas parece ser montagem. Olha lá, agora ele tá acendendo mais ainda. Que coisa louca. Olha lá como ele tá. Ah, que pena que ele tá indo embora agora. Olha como ele tá ficando bonito lá. Que coisa linda. Meu. Ah, que dó. Observe que este primeiro vídeo que eu passei para você mostra exatamente como diz as Escrituras. Meus irmãos, preste atenção numa coisa. O sistema religioso protestante, evangélico, católico e todas as outras denominações religiosas, na realidade, é um sistema de aprisionamento, de escravidão. Quem frequenta templos religiosos, igreja, toma essa ceia mitraica, paga dízimo, são escravos desses líderes religiosos, na realidade você está afastado dos caminhos do verdadeiro Criador. Você não conheceu o Criador. Eu fiz parte desse sistema religioso durante muitos anos da minha vida. Mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Você não precisa de pastores, porque eles não são pastores. Pastores só foram apenas os 12. Aqueles a qual o Senhor comissionou naquela época. Hoje não existe cargo de pastor. Leia todo o contexto. Isso é uma invenção do sistema protestante para aprisionar você. E muitos crentes que se dizem conhecer a Deus não conhecem verdadeiramente o Evangelho. Porque se conhecesse, prestariam atenção que Cristo nunca, e o próprio Criador não frequenta e não está nesses templos religiosos. E esses sinais é um alerta para que você saia do sistema religioso, saia do engano das trevas do sistema religioso e do engano do negacionismo, do ateísmo, e se volte para o Criador. Estes já são os sinais que algo está para acontecer com o sol, e já está tendo esses sinais. Agora a Bíblia também diz que a lua se transformará em sangue. Será que a Bíblia está mentindo? Será que a palavra de Deus é mentirosa? Muita gente ontem entrou à madrugada de olho no céu, na expectativa de assistir o único eclipse lunar total deste ano. O fenômeno, conhecido como lua de sangue, teve início por volta das 11 horas e 27 minutos, quando a lua cheia começou a ser tomada pelo alinhamento. Então veja que a profecia bíblica ela está se cumprindo. Nos últimos dias, naqueles dias, derramarei do meu espírito. O que é o derramar do espírito? O derramar do espírito é a verdade. Não é sapatear, profetizar, falar em línguas, essas línguas estranhas, e todo esse pentecostalismo que você encontra dentro da denominação religiosa. O derramar do espírito, que diz a palavra de Deus, é através da libertação, o conhecimento da verdade. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. Aqui o texto não está dizendo que assim que a lua estiver em sangue e o sol estiver em trevas, já acaba tudo, não. Aqui está dizendo que são alertas para que eu e você possamos estar atentos a vários acontecimentos que estão acontecendo, como foi relatado na Bíblia. Como que eu posso desconfiar da palavra de Deus? Como que as pessoas desconfiam das Escrituras? Como que as pessoas não acreditam em Deus? A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro de historinhas. A Bíblia é um livro real. É mais atualizado do que o Jornal de Amanhã. Agora eu quero falar para vocês de uma profecia que é para o futuro. Esta que vimos anteriormente, de Atos Apóstolos 2, 17 e 21, está acontecendo. E a outra profecia fala do que vai acontecer. Então, se essa profecia de Atos 2, 17, que fala dos fenômenos do sol, na lua, nas estrelas, nos céus, se está acontecendo, por que eu vou duvidar do arrebatamento e da volta de Cristo? Eis que eu lhe digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51, 52. Os neófitos da fé e os mau caráter do YouTube gostam de pegar esse texto de Paulo e dizer que Paulo está mentindo, dizendo que esta profecia nunca aconteceu, porque Paulo estaria falando então para aqueles irmãos, meus amigos, Paulo está relatando algo que vai acontecer no futuro. Paulo não sabia e nem tinha ideia de quando ou seria a data exata do retorno de Cristo. Paulo está dando um exemplo do que vai acontecer caso Cristo voltasse naquela época. Os mortos ressuscitariam e os vivos seriam transformados em corpos incorruptíveis. É claro que isso não aconteceu. Paulo não mentiu. Paulo está relatando algo que ainda vai acontecer. Mas para Paulo, como para nós hoje, que esperamos a Cristo, pode ser que aconteça amanhã, pode ser que aconteça depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Ninguém sabe. O que sabemos é que é uma promessa de salvação. Então a Bíblia não está errada. Se observamos algumas profecias se cumprirem, por que eu vou duvidar do restante da palavra de Deus? Esta profecia aqui está se cumprindo. Veja, Mateus, capítulo de número 24, versículos 14.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Daniel, no capítulo 12, versículo 4, diz assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Veja que a palavra de Deus está se cumprindo. Temos hoje altas tecnologias, robóticas, robôs, humanoides, androides, tecnologias em celulares, Facebook, redes sociais. A comunicação através da internet é num piscar de olhos, rapidamente. O mundo já está tendo acesso ao evangelho do Criador. Então esta palavra de Deus está se cumprindo. Vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial e todas essas transformações, né, cada vez mais dentro da nossa rotina, do nosso cotidiano. Para quem se impressiona, por exemplo, com os avanços da inteligência artificial, como o ChatGPT, prepare-se, hein? Vem aí um robô que pode fazer e responder perguntas de forma bastante humanizada. É uma máquina desenvolvida por uma empresa de engenharia com sede no Reino Unido e impressiona pelas expressões. A Mecha é o robô humanoide mais avançado do mundo. Para que pudesse se expressar da maneira mais próxima... Veja que a tecnologia, aquilo que Daniel registrou, no capítulo 12, versículo 4. Olha o que diz, isso há 1000 anos antes de Cristo. Tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Sim ou não? Só que a palavra ciência é uma palavra moderna. A palavra antiga é conhecimento. E o conhecimento, ou o saber, em outras traduções, se multiplicará. E eu lhe pergunto, a Bíblia está ou não está se cumprindo? Claro que está. Esta profecia ainda vai se cumprir. Algumas estão se cumprindo. Outras ainda vai se cumprir. Essa aqui, por exemplo, ainda vai se cumprir. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações, até então. Mas, aquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, do firmamento. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. A palavra de Deus fala de um período tão terrível de grande tribulação que está para acontecer. Problemas financeiros, problemas de saúde, epidemias, egoístas, enfim, coisas terríveis que estão acontecendo. Mas o cenário, pela profecia de Daniel, é que esse cenário vai se agravar a cada dia, até o retorno de Cristo. Esta profecia, por exemplo, está se cumprindo. Olha o que diz 2 Timóteo 3, 1 ao 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Vivemos ou não, meus irmãos, tempos terríveis? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. Hoje o que você tem na internet são milhares de pessoas, principalmente esses neo-ateus, blasfemando, xingando, ofendendo ao Criador. São desobedientes, ingratos, são ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, são caluniadores. Sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se também deste. A Bíblia diz que é para você se afastar de todas essas pessoas que zombam do Criador, porque um dia essas pessoas vão pagar um preço muito caro pela sua desobediência, pelos seus erros, pela sua incredulidade, por não glorificarem aquele que fez os céus e a terra. E é exatamente isso que acontece. Veja, por exemplo, esse vídeo aqui que eu produzi no meu canal, de uma falácia,
de uma revolta de alguns ateus militantes da internet. E veja, e compare esse vídeo com esse texto que está aqui na sua frente. Esta palavra está se cumprindo. As pessoas vão zombar, vão xingar, terão aparências de piedade, de bondade, mas interiormente serão lobos ferozes. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Salmos 14, versículo 1. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. As pessoas não querem saber de Deus. Elas querem zombar. Tudo por amor ao dinheiro e à conquista financeira desse mundo perverso, desse mundo caído. A zombaria no Criador. Mas a Bíblia diz, todo aquele, preste atenção, que zombar do Senhor será entristecido no final dos tempos. Veja uma cena, diz exatamente aquilo que a Bíblia diz. Entrou quando Jesus estava queimando a rosca. Agora... Entenderam, né? Vocês viram que funcionou a nossa... Ele, agora que você colocou Dragon Ball, ele quer que você mude, quer que você ponha pro ovo. Não, Dragon Ball pode deixar. Então é pra botar o Jesus queimava rosca, é isso? Não, é porque pra mim tá o outro, não tá Dragon Ball. Pra você tá Jesus queimou a rosca. Isso. Pra você, pra todo mundo. Então, meus irmãos, a palavra de Deus está se cumprindo. As pessoas se reúnem na internet, em sites, para zombar do Criador, para blasfemar contra Deus. Os homens serão egoístas, serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. Está ou não está se cumprindo esta palavra? As pessoas vão xingar a Deus, vão maltratar ao Criador, vão tentar entristecer o Criador. Quem são essas pessoas perante o Criador, né? No dia que essas pessoas acordarem, pode ser tarde demais. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus é real. Ele existe. E todos nós vamos prestar conta. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. A própria Bíblia diz que esses que se juntam à internet para zombar do Criador... Poder do Espírito Santo. Deixou lá Jesus queimando a rosca. A gente não crê. Criador, tomar no seu cu, seu Jesus. Porra, se você PH, existe, mata eu agora. acho que Adão e Eva existiu, Se PH. Para com isso, pelo amor de Deus. História da carochinha. Adão e Eva, cobra que fala, arca de Noé. Calma aí, o Osânio saiu. Por que tanto ódio, né? De um Deus que eles alegam existir? Timóteo está com a razão. A palavra de Deus é certa. Vai tomar no cu Criador, o genocida filha da puta. Vai tomar no cu Criador, o genocida filha da puta. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Leia o capítulo completo de Mateus, capítulo 22. Esse livro aqui, que se chama Bíblia Sagrada, ele é um filha da puta. Ei, Deus vai tomar no cu, seu filha da puta. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A palavra de Deus está se cumprindo. Tá feliz agora? Essa que é a verdade. Tem gente que fica chocada. Então a palavra de Deus está se cumprindo. Quando Paulo falou para Timóteo sobre este assunto, que nos últimos tempos iam aparecer pessoas que se juntarão para zombar e amontarão para si, né, esses tipos de doutrinas, são doutrinas de demônios, enganando as pessoas, ganhando dinheiro em cima dessa zombaria contra Deus.
Então, a Bíblia é confiável, porque o texto fala, e do lado aqui você viu, um dos líderes desse movimento ateísta se revoltando totalmente contra as Escrituras. Agora, essa daqui também está se cumprindo. Tenha cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre tudo o que vive na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. A palavra de Deus nos ensina: fuja da rebeldia, fuja da prostituição, fuja do engano, fuja da bebedeira, fuja do laço do passarinheiro. E daqueles que se reúnem, porque a palavra de Deus diz em Salmos 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio e não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando você vai para esses sites, para essas lives de pessoas que você sabe que zombam de Deus, você está se assentando na roda dos escarnecedores. E você pagará o mesmo preço que eles vão pagar. Esta profecia agora que vocês vão ver vai se cumprir numa terra plana. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do firmamento e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 29 e 31. Confie na palavra de Deus. Se você está observando algumas das profecias bíblicas se cumprindo fielmente, certinha, por que você vai desconfiar da volta de Cristo? Esta profecia também ainda vai se cumprir. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam algumas pessoas. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Não é que Cristo é ladrão, é como ladrão, é repentino. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Segundo Pedro 3, 8 ao 13. Palavra de Deus que vai se cumprir. Se até agora muitas das profecias estão se cumprindo e cumpriram fideldignamente, por que você ainda duvida da palavra de Deus? Esta outra profecia também é uma promessa para o fim. É somente você aguardar. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegre-se, porém, e regozijem-se para sempre no que foi criado. Que vou criar. Porque vou criar Jerusalém para regozijo, e o seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto, e choro e tristeza. Isaías 65, 17 a 19. A Bíblia promete um reino maravilhoso, onde não há tristeza, angústia, não há absolutamente nada que contamine a cidade. Cansaço físico, cansaço emocional, preocupações, absolutamente nada. Um reino que o Criador preparou para aqueles que o amam. Vamos tentar, meus irmãos, fazer parte desta jornada, né,
Bom, no segundo vídeo, nós vamos trazer para vocês o restante dessas profecias que estão se cumprindo. Tá bom? É só você acompanhar o nosso canal que nós vamos continuar trazendo aqui para vocês. No próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre a queda da Grande Babilônia. Bom, pessoal, continuando aqui na segunda parte do vídeo, sobre profecias que estão se cumprindo e outras profecias que vão se cumprir. Por exemplo, esta aqui é uma profecia que vai se cumprir numa terra plana. Preste atenção. Pois certamente vem o dia, ardendo como uma fornalha. Todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz, nem galho algum sobrará, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Malaquias 4, 1-2. É uma profecia que mostra que vai se cumprir a libertação. Muitas pessoas já estão sendo libertas das igrejas evangélicas, já estão saindo do jugo dos pastores, do engano das escolas dominicais, dos cursos de teologia. Já estão se libertando disso, porque Cristo é o nosso único pastor. E ele está chamando as suas ovelhas. Veja uma outra profecia muito interessante que vai se cumprir ainda. Na realidade, muitas pessoas hoje batem palma, aplaudem a NASA, aplaudem a Grande Babilônia. A Grande Babilônia, na realidade, é constituída de uma religião juntamente com política e ciência, mas é uma pseudociência. A Bíblia não é contra a ciência porque a própria Bíblia é uma ciência, mas ela é contra a pseudociência. Aquilo que não é verdade, a Bíblia condena. E é por isso que as pessoas querem ridicularizar a palavra de Deus, mas não conseguem. Apocalipse capítulo 18, versículo 1, fala algo interessante. Todo aquele que bate no peito, é orgulhoso, que compra as vaidades da Grande Babilônia, que é o sistema, vai cair. A Grande Babilônia não é somente a Igreja Apostólica Católica Romana. Sabemos muito bem que a Igreja Apostólica Católica Romana fez o ecumenismo, ajuntou todas as religiões dentro da sua cúpula e também contratou alguns cientistas, entre aspas, da época, para mostrar para as pessoas que a Terra é uma esfera, uma bola giratória que roda a 1.666 km por hora. Então, quebrando totalmente os ensinamentos da Bíblia, que a Bíblia ensina que a Terra é plana, que temos um domo sobre a nossa cabeça, e que o Criador está acima deste domo, ou seja, melhor, acima das águas primordiais, né? Nós estamos protegidos aqui das águas que estão em cima. Não tem como ninguém atravessar o domo. Hoje, milhares de pessoas, as escolas, as faculdades, os engenheiros, todo mundo pensa, como eu, você, pensávamos antigamente, que nós moramos num pequenininho planeta insignificante, rodando a velocidade, desesperado ao redor do Sol. Isso é uma mentira. Essa visão do heliocentrismo é uma adoração ao Deus Hélio. É tanto que até as viagens espaciais da NASA, entre aspas, são homenagem a deuses pagãos, como eu já mostrei para vocês. Agora veja que todo esse sistema, hoje, você zomba da Terra plana, zomba dos terraplanistas, você zomba das escrituras, mas você vai se envergonhar lá na frente. A vergonha de vocês será tremenda, porque o próprio Criador já está mostrando que a Terra é plana e que existe um Criador e que existe um ser poderoso que criou tudo isso aqui. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês a sua queda. Se você é aquele crente que acredita na NASA, que acredita na Babilônia, que se o seu pastor prefere a pseudociência e não as escrituras, então quero dizer para você, eu não, mas a própria escritura vai mostrar para você como será a queda de todos os crentes, de todos os pastores e de todos aqueles que adoram essa mentira da Grande Babilônia, a grande meretriz que se prostitui com os reis da terra. Lembrando que a palavra prostituição não é no sentido figurado de ter relações sexuais, mas prostituição de adulterar as escrituras.
Veja, Apocalipse capítulo 18, versículo 1. Depois disto, vi outro anjo que descia do céu, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada pelo seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Olha o que vai acontecer. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Hoje, se enriquece vendendo livros da NASA, vendendo livros didáticos, cursos de essa astronomia, essa astronomia mentirosa, esses astrônomos aí mentirosos, compram, gastam dinheiro e mais dinheiro, acreditando nas mentiras da Babilônia. A Igreja Católica fez isso, fazendo as pessoas acreditar no sistema heliocentrismo, deixando o geocentrismo, que é o modelo correto da Terra, para desviar vocês do Criador, para afastar vocês do Criador. Esta é a verdade. Mas a queda de vocês, e veja que a Bíblia é clara, ela mostra que muitas pessoas se enriquecem com todos esses delírios, né, da terra globo, da terra, da água que faz curva. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande falácia. Isso é para promover a agenda global. Isso é para promover a chegada do anticristo. É para promover a chegada dos OVNIs, que são demônios. Tudo para afastar você do verdadeiro Criador. Também agora inventaram que existem terras e mais terras além do domo, além da borda de gelo, que é a Antártica, que protege os mares, né? Que segura os mares, que segura as ondas. Gente, é um absurdo como as pessoas caem na cilada do diabo. Mas a Bíblia diz que essa Babilônia, toda ela, vai cair. E você, que é rico, milionário, ou bate no peito, né, xingando o terraplanista, chamando de tolo, de idiota ou de analfabeto, a sua casa vai cair. Escute o que eu estou lhe dizendo. A vergonha de você, a sua vergonha será tão grande que você não vai ter nem coragem de levantar a cabeça para vir na internet para se desculpar. Principalmente com mais. O orgulho de vocês é grande que mesmo Deus, revelando as verdades, vocês não vão o glorificar. Veja o versículo 4 do livro de Apocalipse, capítulo 18. Então ouvi outra voz no céu que dizia: sai dela, vocês, povo meu. Eu saí, você está saindo, e milhares de pessoas estão saindo, estão vendo realmente o formato da Terra. A Terra é plana. Para que vocês não sejam participantes dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuí-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ele uma porção dupla do seu próprio cálice. Vão pagar. Vocês vão pagar, e o preço será caro. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a quem ela se entregou. Olha isso, gente. Em seu coração, ela se gloriava. Estou assentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas o alcançarão. Morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá. Pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Está vendo? Todos vocês que compram as informações da mentirosa NASA vão se lamentar, vão chorar, vão prantear, vão se revoltar, mas será tarde demais. Todos vocês vão chorar. Hoje é o tempo de vocês se vangloriar, baterem no peito, ridicularizar os terraplanistas, zombar, né? Mas vai chegar o dia da ruína de vocês.
E a vergonha de vocês vai ser terrível, que mesmo vocês estando com roupas, vocês parecerão nus de vergonha e de tristeza, porque vocês estão negando ao Criador. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai! A grande cidade, Babilônia, igreja, sistema religioso, a NASA, essa cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. E agora? Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra sua mercadoria. Depois que todas as pessoas descobrirem que a terra é plana e que vocês foram enganados pelo sistema heliocentrismo, e que vocês maltrataram pessoas que querem mostrar a verdade para vocês, será tarde demais. Vocês vão se lamentar. Ninguém vai comprar mais os lixos da NASA, os lixos desses livros de escola, que ensina coisas erradas, que ensina coisas contra o Criador. Ninguém vai comprar essa porcaria mais. Por quê? A verdade vai aparecer. Mesmo que Satanás e toda a sua equipe tente ocultar a verdade vai aparecer. Eu lembro de um texto que Jesus disse: tudo que está coberto vai ser descoberto. Coitado da vergonha dos ateus. Coitado daqueles que zombam dos servos do Criador. Coitados daqueles que frequentam igrejas evangélicas, que foram enganados pelos pastores, e mesmo você anunciando que eles são pilantras e cachorros gulosos, como diz o profeta Isaías, você ainda insiste em frequentar esses templos. Você não pesquisa, você não estuda, você vai na cabeça desses. Chorará e será tarde demais. Igreja evangélica não vai te salvar. Templos religiosos não vai te salvar. Zé Mané de pastor não vai te salvar. Você precisa sair do casulo religioso e se entregar verdadeiramente para Cristo. Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais vai comprar as mentiras da NASA, as mentiras da Igreja Católica, os deuses de prata, de ouro. Não! Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda, tudo isso ninguém vai comprar mais, porque vocês vão ser desmoralizados. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, foram-se os nossos dinheiros, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvanecerão. Nunca mais serão recuperados. Vocês que amam a NASA e todas as suas mentiras, YouTubers, estão milionários ensinando o heliocentrismo, essa mentira de um sol gigantesco, as mentiras da Babilônia, esses pastores que pregam engano, que têm aparência bondosa, que falam muito bem, que citam textos maravilhosos da Escritura, vão ficar para trás. Já era para vocês, mas ainda dá tempo. Vocês se arrependerem dos seus pecados. Os negociantes desta coisa que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão. Tá vendo aí? Então, se até aqui as profecias bíblicas se cumpriram, por que essa não vai se cumprir? Vai. Os fenômenos sobrenaturais já estão acontecendo. Na China foram vistos esses dias 7 sóis. O sol está ficando vermelho, está escurecendo. Sabe que aquilo que aconteceu na China são reflexo do sol batendo no domo. O Criador está dando os sinais. Para você, você pode achar que isso é coisa louca, que eu estou ficando louco. Não tem problema. Você pode me chamar de doido, de débil mental, de semi-analfabeto, do jeito que você quiser. Mas a sua casa vai cair. Eu vou lhe dizer para você. A sua casa vai cair. E a sua vergonha vai ser terrível. Ninguém vai mais comprar essas porcarias de vocês. Ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornadas de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora,
Tamanha riqueza foi arruinada. Coitada da NASA, coitada das igrejas. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos que ganham a vida no mar ficarão de longe. Verem a fumaça do incêndio dela. Exclamarão que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade. As pessoas vão até questionar. Poxa, nós ganhamos muito dinheiro com as mentiras da NASA. Vendemos livros, ciência, passamos isso nas escolas, ensinamos diversas crianças, os professores foram formados com essa visão dessa falsa física da NASA, mas vão se envergonhar. Lançarão pó sobre a cabeça. Está aqui, ó. Olha o que vai acontecer com você. Preste atenção. Olha, você está me ouvindo? Me escuta. Olha o que vai acontecer com você, ateu, com você que adora a NASA, com você que ridiculariza a Terra plana, porque a Terra é do Criador, você que zomba do Criador. Olha o que vai acontecer com você. Eu vou te dizer o que vai acontecer. 18, 19. Lançarão pó sobre a cabeça, e lamentarão, e chorarão, gritarão, ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza nela, prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora ela ficou em ruínas. Celebre o que se deu com ela, os céus, celebrem os santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuiu-lhe o que ela fez a vocês. Hã? Então o anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a no mar e disse, do mesmo modo, com igual violência, será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Vocês vão cair. A queda de vocês vai ser tremenda. Quanto mais orgulho vocês tiverem, maior é a queda. Nunca mais se ouvirão em seu meio o som de arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro dos seus muros artífice algum, de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da cadeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram reduzidas por sua feitiçaria. Nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Se você é crente e apoia o sistema heliocentrismo, se você é católico e apoia a Igreja Católica, ou se você é o YouTube e fica participando desses canais de ateus, ou de todos esses que blasfemam do nome do Criador, desculpa a expressão, você está ferrado. Meus queridos, eu vou colocar agora uma propaganda de uma versão de uma Bíblia maravilhosa. Nós sabemos que esta Babilônia, a Igreja Católica, ela fez diversas modificações nas Bíblias. Então eu tenho uma aqui com textos original, que os textos dela foram extraídos de manuscritos encontrados na Turquia, onde o apóstolo João foi preso na ilha de Patmos e mandou as cartas aos irmãos que estavam na Ásia Menor, que é a região da Turquia. Éfeso, Esmina, Tiatira, Pérgamo e Laodiceia. A BKJ original, que nós estamos fornecendo para as pessoas, é diferente dessas que é vendida em Shopping da vida. Esta tem os textos originais. Logo, logo, essas Bíblias, serão extintas, porque as Bíblias já estão sendo atualizadas com essa pseudociência. Já estão modificando a palavra de Deus. Então, se você quer um texto legítimo, uma Bíblia de mais de 600 anos, original, textos original, entre em contato no 319-9202-3725, que eu vou colocar a propaganda dela aqui. Assista. E se você quiser comprar, é só entrar em contato comigo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos aqui à minha casa. Olha pessoal, eu tenho aqui uma novidade para vocês. Nós temos aqui 2 versões originais da Bíblia BKJ. Preste muita atenção no que eu vou falar para você.
Todas as Bíblias que nós temos aportuguesada aqui no Brasil, a Bíblia Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, Brit Hadachar, Bíblia da Mulher, do Adolescente, Bíblia do Ministro, todas essas versões são versões que passaram pelo veneno da Igreja Apostólica Católica Romana. Nessas versões, ela tem diversas contradições. São mais de 6.000 contradições que você vai encontrar nessas Bíblias que eu citei aqui para vocês. Essas duas versões que vocês estão vendo, que eu vou mostrar para vocês aqui, são versões de mais de 500 anos. Essas versões são versões do ano de 1611, são versões antiguíssimas, são Bíblias raras, são Bíblias que não são produzidas no polo industrial do Amazonas, mas são Bíblias importadas já com os textos em português. É uma Bíblia, são Bíblias chamada BKJ, do rei King James, rei Tiago King James, da Inglaterra, que em 1611 ele pediu que fizesse uma cópia original da Bíblia. Ou seja, as Bíblias que tinha na época já estavam todas modificadas e adulteradas, cheias de contradição. E o rei Tiago, ao se converter, queria que fizesse uma cópia diretamente dos manuscritos originais hebraico e grego. E o que ele fez? Ele pediu para que os tradutores fossem atrás e fizessem para ele uma tradução legítima da Bíblia, diretamente do hebraico e do grego. Essas versões que eu vou mostrar para vocês são versões original. Aqui são Bíblias original, não é uma Bíblia falsificada, tá? Que você encontra no mercado brasileiro. São Bíblias. E eu vou falar uma coisa para você. Nós temos essa versão de 400 anos e essa versão de 1611. Essa daqui é um pouquinho só mais caro do que essa. Essa aqui é excelente também. Essa Bíblia, nas duas que eu vou citar aqui para vocês, ela contém os textos originais. Observe. Bíblia, edição original de estudo, 400 anos do rei King James atualizado. Nessa versão que vocês estão vendo aqui, você tem os prefácios, você tem as introduções, o nome dos apóstolos estão corretíssimos. Por exemplo, Mateus é Matitiarro, João é Yaronã, Paulo é Shaul, o nome do Criador, ele aparece do tetagrama Yud-Heh-Vav-Heh. Então você tem os nomes originais. E o que eu estou citando aqui nessa Bíblia também se encontra nessa de 1611, que são as Bíblias que o rei Tiago pediu para fazer para ele. Então as duas são excelentes, são originais. São Bíblias importadas. E observe que ela já está em português. Nessa versão você vai ter, por exemplo, o prefácio do livro de Gênesis e cada livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, aqui você tem o alfabeto hebraico, porque aqui logo de cara você já tem aqui o livro de Gênesis, ele começa com Bereshit, que seria o nome no princípio, e aqui você tem o nome do Deus tirado do tetagrama Yud-Heh-Vav-Heh, que a pronúncia seria Yahweh. E aqui você tem todos os documentários, né? Eu sei que a letra pode estar um pouco pequena, mas está todos os documentários, todas as informações tiradas diretamente do hebraico arcaico e do grego koiné, aqui no caso Antigo Testamento do hebraico, mostrando para vocês descontradizendo as contradições dessas versões dessas Bíblias aí. Então, não dá para passar tudo aqui para vocês, eu estou mostrando essa primeira parte. Eu vou até mostrar para vocês, por exemplo, uma apostila que eu fiz, que essa apostila tem mais de 6.700 contradições que se encontram nas Bíblias Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, Brit Hadachar, você deve estar vendo aí na tela do seu lado, certo? E essa apostila eu vou mandar para vocês como brinde, né? São 2 livros, um livro em e-book, vai em PDF, e se você comprar uma dessas 2 versões, e essa versão você vai ter, nesses 2 livros, você vai ter as informações, aonde está o capítulo, o versículo e aonde foi colocada a contradição. Na outra apostila, no outro livro, você vai ter a descontradizendo as contradições, tá? Como eu vou mostrar para vocês ainda neste vídeo aí, ok? Então, se você adquirir essa versão original, todos os textos estão corrigidos.
Eu garanto uma coisa para você, se você não gostar dessas versões, eu devolvo o dinheiro para você, porque vale a pena. Aqui no final, pode ver que ele está em português, tá? Tá bom? Aqui está em português. Por exemplo, nessas versões, a Igreja Católica, ela não passa por aqui. Ela não tem a mão do catolicismo romano. E o que acontece? Por exemplo, lá no livro do Bereshit, no livro de Gênesis, quando o Criador colocou o arco após o dilúvio, ali no texto original diz que Deus colocou o arco para lembrar do domo celeste que ele colocou sobre as nossas cabeças. Nas Bíblias, como Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, eles modificaram essa palavra arco para arco-íris. Olha só. E quem é Íris, pessoal? Íris é uma deusa grega que teve relações sexuais com o deus Zeus, e cria toda a mitologia em cima do arco-íris. Então, quando você lê na Bíblia dessas traduções arco-íris, você está homenageando uma deusa pagã, uma deusa grega, e não homenageando ao Criador pelo domo que ele colocou sobre a nossa cabeça e a aliança que ele fez. Então, eu estou te dando um exemplo. Nas outras Bíblias mostra a palavra sereia e etc. Nessa daqui está corrigido, porque não existe sereia. Todas as páginas desta Bíblia está totalmente corrigida. Aqui no final, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que você tem os mapas dos panoramas delas originais, e olha que coisa magnífica. A partir daqui, você tem descontradizendo as contradições bíblicas. Por que Deus mandava dizimar as pessoas no Antigo Testamento? Então aqui está mostrando que lá no Antigo Testamento tinha dois deuses. Tem o Deus Jeová, que é o Deus perverso, que é um usurpador, que é o próprio Satanás, que ele enganou Moisés, enganou Isaías, enganou muitos profetas do passado, e aqui está mostrando a diferença desse Deus Jeová colocado no Antigo Testamento. É por isso que as pessoas hoje acreditam, que Deus é mau, que Deus é ruim, que Deus é carrasco, etc. Por quê? Porque eles não conseguem compreender que o que está no Antigo Testamento, muitas daquelas passagens que ele pede sacrifício de animais, sacrifícios humanos, etc., não é o Criador, mas sim um Deus Jeová, um falso Deus. E essa versão, tanto como essa, olha que coisa linda, tanto essa versão original como essa versão original, mostra que existe um verdadeiro Deus, que é o do tetragrama Yud-Heh-Vav-Heh, e ela explica que esse Deus maldoso do Antigo Testamento não é o verdadeiro Criador. Então aqui você tem mais de 5.000 descontradizendo contradições bíblicas, ok? Essa é a versão original da Bíblia. E nós temos essa outra versão aqui. Deixa eu segurar aqui a câmera para vocês terem uma ideia. Olha que maravilha. Desculpa, pessoal, de Bíblia. Olha que maravilha. Essa daqui é também original. Ela é um pouco mais cara, ela pesa em torno de 3,5 kg. Olha isso daqui. Olha essa versão original, como vocês estão vendo. Dá sua olhada. E ela está com desconto, tá? Especial. Eu vou abrir aqui algumas páginas dela para você ter uma ideia. Tudo que eu citei nesta Bíblia aqui, que é a mesma BKJ, só muda a questão que essa daqui ela é um pouco mais completa, tá? 1611. Ela é totalmente ilustrada, como vocês estão vendo. Olha as páginas desta Bíblia. Ela tem o dicionário hebraico, olha isso. Ela tem o dicionário hebraico, tem o dicionário grego, ela mostra descontradizendo as contradições bíblicas e toda a parte arqueológica que comprova a veracidade da Bíblia. Por exemplo, essa versão, ela consegue mostrar para você que mais de 303 profecias da Bíblia se cumpriram. Na realidade, são 480 profecias, e 303 aproximadamente já se cumpriram. E essa versão, ela mostra para você que toda a pseudociência enganosa, ela é totalmente desmascarada aqui nessa versão. Eu estou mostrando para vocês, olha a qualidade das páginas. E aqui você tem, por exemplo, o livro de Ruth, totalmente ilustrado, mostra as contradições e descontradizendo as contradições do livro de Ruth.
Eu vou adiantar para vocês. Olha isso, gente. Ela é totalmente ilustrada. É uma Bíblia feita a pedido do rei Tiago I da Inglaterra. Uma Bíblia importada. Já está em português, como vocês estão vendo aí, tá vendo? Profecias a respeito do Egito. Aqui tem todas as referências. Deixa eu só mudar aqui as páginas para você ter uma ideia. É muita coisa. Aqui tem as concordâncias bíblicas, né? Tem os mapas ilustrados dela, tem o dicionário hebraico e o dicionário grego e os comentários. Ainda tem também as provas arqueológicas da veracidade da palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Eu não tenho como folhear, eu estou segurando aqui, tá? Mas é uma Bíblia extremamente maravilhosa. O livro de Pedro mostra a morte dos apóstolos, como que Pedro foi crucificado de ponta cabeça e uma série de coisas importantes. Então essa é a versão original. As duas são versões originais. As duas. Tanto esta como esta. Tá? Essa daqui é um pouco mais grossa, como vocês estão vendo. Tá? Por causa da quantidade de estudo que tem nela. E é uma Bíblia antiga, rara. E eu tenho alguns exemplares dessa e dessa aqui. Como que eu faço para adquirir? Escuta. Se você não tem o dinheiro para pagar à vista essas Bíblias, o pagamento é feito via Pix. E se você comprar via Pix, você vai ter um desconto. Se você quiser parcelar uma dessas Bíblias, eu consigo parcelar para vocês em até 7 vezes no cartão de crédito. E eu digo uma coisa para você, meu irmão, vale a pena. Vale a pena porque hoje nós investimos em tanta porcaria, em tanta coisa, né? Mas a gente não para investir numa maravilha de um livro maravilhoso, abençoado como é essas duas versões da Bíblia BKJ original. Não é a falsificada. Essas são as versões originais. Eu estou te dando essa oportunidade. Tá? Se você quiser, reserve a sua, entre em contato comigo, que eu passo o valor de uma e passo o valor da outra para você. O WhatsApp é o 319-9202-3725. 319-9202-3725. Você vai ter essas duas versões que vocês estão vendo aí. Tá? Então você vai escolher. Você quer aquela ou quer essa daqui? As duas são excelentes. As duas são originais. A única diferença é que essa ela é completa no sentido dos dicionários, das enciclopédias, dos tetagramas, da arqueologia, e ela é totalmente ilustrada, tanto que ela é mais grossa do que essa. Mas se você não tem como comprar essa daqui também vai te ajudar muito, porque é uma Bíblia excelente também. É a mesma versão. Tá bom, pessoal? Eu vou aguardar o seu telefone no WhatsApp, mas só entre em contato se você realmente tem interesse. Se você não tem interesse, não entre em contato. Tá bom, querido? Então que o Eterno Pai te abençoe. E pode ficar tranquilo que é enviado. Você pode fazer o pagamento pelo PagSeguro. Olha só, pode ficar tranquilo que a Bíblia é enviada para sua casa direitinho, sem erro, sem problema, sem nada. Não sou menino, não sou moleque, não estou aqui para enganar ninguém. Estou aqui para mostrar para você a verdade da palavra de Deus. Durante todos esses anos que eu fui enganado pelo sistema religioso e pelo sistema ateísta, eu pedi ao Criador que me desse orientação de uma Bíblia original, porque eu queria conhecer. E as Bíblias que eu tenho, que é um monte de Bíblia, praticamente eu deixei de lado. Eu coloquei somente para pesquisa. Mas eu precisava de uma versão original. E eu encontrei essas duas versões. Você lembra que o apóstolo João, ele mandou as cartas aos irmãos que estavam na Ásia Menor? Então, para você ter uma ideia, que essa versão, ela passa por toda aquela região dos irmãos que estão em Éfeso, Esmina, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia. Desde aquela época, ou seja, os textos daquela época estão aqui. E aqui está todas as profecias cumpridas e as que faltam se cumprir. Coisa que você não vai encontrar em nenhuma dessas outras versões. Então eu acredito que vale a pena você investir. Beleza, pessoal? Que o Pai te abençoe e te guarde. E eu vou aguardar o seu contato. E lembre-se, você vai ganhar 2 livros. Contradições bíblicas e Descontradizendo a Bíblia. Você vai ver que o ateísmo vai cair por terra e que toda essa mentira desses falsos professores de hebraico que tem aí são um bando de mentirosos que só querem se aproveitar de você. Então invista em
2 versões das Bíblias que vai mudar totalmente a sua vida. E você vai ver. Inclusive, estava me esquecendo, nas outras Bíblias diz, trazei os dízimos à casa do tesouro, né? Para que haja mantimento na minha casa. Nessas versões, não é dízimo o dinheiro. Essa versão mostra que o dízimo nunca foi dinheiro. Nessa versão diz, trazei os dízimos ao celeiro do Senhor, para que haja mantimento no meu celeiro. Ou seja, olha como muda o sentido. Por quê? Os dízimos era guardado nos celeiros pela tribo de Levi, e eles faziam uma espécie de cesta básica e distribuía para os órfãos e das viúvas.